Olá, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Olha, que bênção, que bom ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ative as notificações, porque aqui nós temos uma meta, um objetivo, ser um canal de bênção que vai gerar crescimento, que vai gerar maturidade na sua vida, tá bom? Então, cada conteúdo, a cada vídeo, nós temos a convicção que estamos cumprindo a nossa missão e que você será extremamente abençoado. Eu também peço que você compartilhe cada conteúdo, cada vídeo que tocar na sua alma, que abençoar você, que fizer sentido para você, para que a bênção não fique retida em você, para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam abençoadas através da sua vida. Você pode ser um instrumento, você pode ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E hoje nós vamos seguir uma linha de pensamento, um raciocínio que é: onde está Deus? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos fazemos, principalmente quando acontece uma tragédia, quando algo ruim acontece, as pessoas começam a se questionar: onde está Deus? Quando acontece uma tragédia nacional, uma tragédia pessoal, esses são os maiores questionamentos da humanidade. Onde está Deus? Um outro questionamento é: será que Deus de fato está no controle do universo? Agora, se Deus é bom, por que Deus permite tragédias? Porque a pergunta é: por que Deus permite coisas ruins com pessoas boas? Quantas pessoas oraram por um ente querido que estava enfermo e essa pessoa não foi curada e terminou morrendo? E surgiu na cabeça dessa pessoa que seguiu uma vida fiel com Deus a seguinte pergunta: por que Deus permitiu? Por que Deus não me atendeu? Será que de fato nós podemos confiar em Deus? Será que nós podemos confiar e acreditar que a condução do universo está nas mãos de alguém que muitas vezes parecem não se importar com aquilo que está acontecendo aqui embaixo? Essas perguntas muitas vezes elas ficam sem resposta. É o pai que perde o filho, é a esposa que perde o esposo, é o esposo que perde a esposa, e eles serviam a Deus. E às vezes ficam esse questionamento, e diante dessa falta de resposta, muitas pessoas se afastam do Evangelho, se afastam de Deus, porque ficam se questionando, não é? Por que alguém tão querido sofreu um acidente e morreu? Por que alguém que era tão fiel a Deus partiu de repente? Aparentemente estava tudo bem, mas essa pessoa morreu. O que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que Deus habita uma outra dimensão. Deus habita uma outra atmosfera. Ele vive, sabe, em uma esfera diferente da nossa. Deus ocupa outra dimensão. Olha o que diz o profeta Isaías, aqui no capítulo 58, versículos a partir do 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós precisamos começar, amados, a entender por aí, sabe, que Deus ele está habitando em uma outra dimensão, cumprindo uma outra agenda. Olha só, dê uma atenção especial a essa comparação implícita. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem nós estamos habitando na mesma vizinhança. Nós não moramos na mesma rua. Estamos pensando que
Nós estamos pensando muitas vezes, preserve o nosso corpo. Deus está pensando em preservar a nossa alma. Sabe, muitas vezes nós sonhamos com um aumento de salário. Deus sonha em ressuscitar os mortos. Sabe, nós evitamos a dor e procuramos paz. Deus, ele usa a dor, sabe, para trazer a paz. Muitas vezes nós pensamos, vou viver antes de morrer, porque a vida é curta, eu preciso viver. Então nós decidimos muita coisa e Deus está dizendo, é necessário morrer para que de fato você viva, sabe? Ele instrui, gostamos do que enferruja, ele gosta do que dura. Alegramos-nos com os nossos recursos, sabe, com os nossos sucessos, e Deus se alegra com a nossa confissão. Mostramos aos nossos filhos o astro da Nike exibindo muitas vezes o seu sorriso de milhões de dólares e dizemos, seja como Ronaldo, ganhe o tanto que Neymar ganha, sabe? E Deus aponta para o carpinteiro de Nazaré, crucificado, que tem os lábios machucados, de sangue escorrendo sobre a sua cabeça, e Deus diz, e Deus aponta, seja como Cristo. Os nossos pensamentos definitivamente não são como os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus. Deus tem uma agenda diferente da nossa. Deus habita uma outra dimensão. Deus está cumprindo um outro plano. Olha o que diz aqui, querido, os Salmos 19, versículos de 1 ao 4. Eu quero ler este salmo aqui para você, para que a gente de fato possa entender. Salmos, olha só, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve sem nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém? A natureza é a oficina de Deus. O céu é o seu currículo. Amém? O universo é o cartão de visita do Senhor. Você quer saber quem é Deus? Você quer conhecer a Deus? Você quer saber de fato quem é o Senhor? Veja o que Ele fez. Você quer conhecer o poder de Deus? Dê uma olhada em sua criação. Você está curioso para saber sobre a força de Deus? Faça uma visita à casa de Deus. Pastor, o que é isso? Onde está a casa de Deus? Anota aí, a casa de Deus. 1 bilhão de estrelas do céu. Você quer saber qual é o tamanho de Deus? Sai à noite, olha para o céu, olha para cima, para as estrelas emitidas há 1 milhão de anos, e depois leia 2 Crônicas, que diz assim: quem é capaz de construir um templo para Deus, visto que os céus dos céus não pode contê-lo, nem mesmo o mais alto dos céus, declarou o homem mais sábio que já existiu. Ele não se contamina com a nossa atmosfera do pecado. Deus não é controlado pela linha do nosso tempo. Deus não é impedido pelo cansaço do nosso corpo, pelo cansaço do corpo. Deus é Deus. O que nos controla não controla Deus. O que preocupa você não preocupa Deus. O que te causa medo não causa medo em Deus. O que nos causa preocupação não preocupa Deus. Sabe? Deus habita em uma outra dimensão, querido. Entenda isso. A águia não se preocupa com o tráfego. A águia, ela voa acima. A baleia fica inquieta com o furacão? Não, de forma nenhuma. É claro que não, porque ela mergulha abaixo dele.
O leão se agita com o rato no meio do seu caminho? Não, ele pisa no rato. E quão mais é capaz Deus de voar acima e mergulhar abaixo dos nossos problemas e pisar sobre eles? O que é impossível para o homem é possível para Deus, de acordo com Mateus 19, 26. Nossas perguntas traem nosso entendimento. Como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Quem diz que Deus está preso a um corpo? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta baseado no nosso corpo, baseado no nosso entendimento, porque nós estamos presos a essa matéria, só que Deus não está. Como Deus pode ouvir todas as orações que chegam até Ele? Talvez os ouvidos de Deus sejam diferentes dos nossos. Sabe? Como Deus pode ser Pai? Sabe? Como Deus pode ser o Filho? Como Deus pode ser o Espírito Santo? Será que o céu tem um conjunto de leis físicas iguais à da terra? Ou diferente da terra? Lógico que é diferente. Se as pessoas aqui na terra não me perdoarem, até que ponto eu serei culpado diante de Deus? Sabe? Como é vital que oremos munidos do conhecimento de que Deus está no céu. Oremos com uma convicção um pouco menor e nossas orações serão tímidas, superficiais e vazias. Erga os olhos, querido, veja o que Deus fez e observe se as suas orações são estimuladas. Olhe para a criação de Deus, para a grandeza de Deus, de tudo que Ele já criou, de tudo que Ele já fez. Será que você, olhando para isso, a partir de hoje, passará a orar com mais ousadia? Passará a orar com mais entendimento, em nome de Jesus? Esse conhecimento que você está obtendo, ele vai gerar confiança na sua vida, enquanto a falta de conhecimento vai gerar enfraquecimento. Sabemos que Deus está no controle do universo, por isso podemos descansar seguros. Mas também é importante o conhecimento de que este Deus está no céu. Ele escolheu se inclinar para a terra, para ver, querido, a nossa aflição e para ouvir as nossas orações. Amém? Ele não está tão acima a ponto de não poder te ouvir. Ele não está tão alto a ponto de não poder enxergar as suas lágrimas. Embora não possamos ver o seu propósito ou saber todo o seu plano, o Senhor, Ele está no céu está o seu trono, está firme no controle do universo e no controle também da nossa vida. Assim, nós confiamos a Deus o nosso futuro, nós confiamos a Deus a nossa vida. Você sabe por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele é que está controlando tudo e todos ao mesmo tempo. Então, querido, pare de se perguntar onde está Deus. Comece a olhar para todas as obras das mãos de Deus, para todas as obras das mãos do Senhor. Comece a se fortalecer para que você viva em ousadia. Entenda que Deus está em uma outra atmosfera, habitando uma outra vizinhança, que as leis dos céus são diferentes das nossas leis. Aquilo que nos incomoda não incomoda a Deus. Aquilo que nos perturba não perturba a Deus. Aquilo que nos põe medo não põe medo a Deus. Aquilo que tira a nossa confiança não tira a confiança de Deus. Deus, ele não precisa ser motivado por palavras. Deus não precisa que a gente faça nada para que ele continue sendo Deus, para que ele continue mantendo o seu poder, para que ele continue no controle, para que ele continue reinando, para que ele continue governando. Amém? Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas, sempre, o tempo todo, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti a luz do seu rosto. Essa pequena reflexão fez sentido para você?
fez sentido na sua vida, abençoou você de alguma forma, então, por favor, mande para todos os seus amigos, mande para todos os seus contatos, em nome de Jesus, para que eles também sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forte abraço e até a próxima. Que Deus te abençoe.